Você já desejou muito uma coisa que não se concretizou? Um plano que você fez, um projeto que você sonhou, planejou, projetou e de repente você ouviu um não? Talvez este não seja o momento correto, não seja o momento certo, não seja o momento ideal, ou talvez essa nem seja a vontade de Deus para mim e para você. É isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar muito a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus planos e os seus projetos. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E muitas vezes nós projetamos algo que é da nossa vontade, mas não é da vontade do Senhor. Eu estava lendo Isaías 58, versículo 13, na parte B, ele fala assim: e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, te comprazerás no Senhor, terá prazer em Cristo, terá prazer em Deus, terá prazer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu quero falar essa palavra para mim e para você hoje, para que a gente não permaneça frustrado na vida. A gente tem que fazer o que tem que ser feito no dia de hoje, porque no amanhã Deus já está lá e o ontem já passou. Ontem já ficou para trás. Após eu gravar esse vídeo e publicá-lo, já se torna passado, porque o ontem ficou para trás. E o amanhã, eu quero te dar uma certeza: Deus já está lá, porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, os nossos planos não são os planos de Deus, mas se nós o honrarmos, não seguindo os nossos caminhos, nem pretendendo fazer as nossas próprias vontades, e muito menos falando as nossas próprias palavras, então nós vamos aprender a ter prazer em Deus, quer as coisas estejam boas, quer não estejam. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 8 e 9, também diz isso. Eu escrevi aqui no meu caderno: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos, os pensamentos de Deus acerca de nós são muito mais altos e muito mais elevados. É por isso que Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso a orar: seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Como nos falta coragem para orarmos pedindo que seja feita a vontade de Deus. Porque nós, nas nossas limitações, muitas vezes achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Mas o melhor para nós, quem estabeleceu já desde o princípio, foi o próprio Deus, que é nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o galardoador do Espírito Santo para mim e para você. É por isso que nós temos que ter essa vida rendida, de não andar nos nossos caminhos, mas no caminho dele, nem pretender fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. Isso é dar-lhe honra, isso é prestar-lhe honra, é fazer a vontade de Deus. Será que você pode hoje se alegrar e falar: Pai, seja feita a tua vontade para mim é melhor, a tua vontade para mim é boa, a tua vontade para mim é perfeita, a tua vontade para mim é agradável. Porque se nós o honrarmos fazendo a vontade dele, pode ter certeza que ele vai nos honrar, estabelecendo aquilo que desde a eternidade ele já projetou para mim e para você.
Essa é uma palavra que eu quero semear no teu coração hoje, semear no meu coração hoje, para que eu e você não andemos mais ansiosos, preocupados quanto o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Hoje eu preciso fazer a vontade de Deus. E não estou falando isso para que eu e você cruzemos os nossos braços e não façamos nada. Aquilo que nós temos que fazer para cumprir o dia de hoje, nós temos que fazer. Aquilo que você precisa fazer para cumprir o dia de hoje, você tem que fazer. Vou dar um exemplo meu: eu preciso acordar, despertar de manhã, eu preciso orar, ler a palavra de Deus, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso me alimentar saudavelmente, eu preciso me relacionar bem com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas pelas quais eu trabalho, eu tenho relacionamento profissional. E isso deve ser feito dentro da sua vida, também dentro da sua rotina. O dia de hoje, eu e você precisamos cumprir ele todo dentro da nossa agenda, dentro da nossa rotina, muito bem cumprido. Mas nós precisamos entender o quê? Que o dia de ontem já se foi, já ficou para trás, e o dia de amanhã não existe. Mas quando vier a existir na minha e na tua vida, Deus já está lá, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, descansa o teu coração hoje e saiba que a vontade de Deus para você ela é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor são os nossos caminhos. Mas Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Talvez a maior vontade de Deus hoje para você é que você tenha um encontro pessoal com Ele. Um encontro genuíno e verdadeiro, uma rendição completa. Como muitos homens, a gente lê os evangelhos ali se deparando, tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo e entregando-lhe a vida, o Senhor mudando o curso da sua história. Talvez é isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje, que você tenha esse encontro genuíno, pessoal e verdadeiro. É interessante que nós estávamos falando aqui sobre orar, pedir a vontade dele. Pai, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. E Jesus, quando ele fala da bondade de Deus acerca da oração, ele fala: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, se abre, todo aquele que busca, encontra. E se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial, não vos dará o Espírito Santo? Talvez o meu pedido, o teu pedido hoje é: Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre mim, faça morada em mim, troca as minhas vestes, muda o curso da minha história. Quantas pessoas hoje vivendo tão distantes de Deus, perdidos em meio às trevas, sem clareza, sem visão, sem destino, e Deus estabeleceu um destino profético desde quando você veio à terra. Quer você saiba ou quer você não saiba, eu quero ser profeta para você hoje. Deus estabeleceu um destino profético sobre a tua vida e Ele quer se revelar a você e Ele quer se revelar a mim. Então, como que nós honramos a Deus? Não seguindo os nossos próprios caminhos, mas rendendo a nossa vida, o nosso coração, entregando. Talvez você nunca entregou a sua vida para Cristo. E hoje, pela fé, eu quero que você faça essa oração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, pode vir morar em mim, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo da água, do Espírito, da Tua palavra, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter visão espiritual, eu quero compreender os Teus desígnios, os Teus caminhos para mim. O Senhor, Ele vai pavimentar um caminho novo para que você possa passar, para que você possa caminhar o caminho da vontade dEle, mas para isso eu e você precisamos ter coragem de dizer: Pai, seja feita a Tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. O apóstolo Paulo entendeu, compreendeu muito bem isso quando ele deixou a religião para viver a Cristo na sua vida. Ele era fariseu de fariseu, cidadão romano, um homem conceituado dentro da religião a qual ele servia. E talvez o Senhor hoje está usando esse vídeo para falar com você que Ele quer te tirar da religião e colocar você no centro da vontade dEle, porque o Senhor Jesus, Ele não veio estabelecer religião, Ele veio estabelecer um relacionamento nosso com o Pai através dEle.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele glória, pois. Amém. Então renda-se hoje ao Senhor, renda-se à sua vontade, ao plano perfeito que Ele tem para mim e para você. O apóstolo Paulo, como eu estava dizendo, ele entendeu muito bem isso. E lá na carta aos Colossenses, no seu capítulo 2, no versículos 2 a 3, ele fala: enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento. É por isso que nós precisamos render e entregar a nossa vida a Cristo, para que o Espírito de Cristo, para que o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar entre nós e pavimentar a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu ouso te dizer que o teu coração está cheio de paz e de alegria hoje, porque o Senhor quer pavimentar a vontade dele na sua vida. Talvez você ande angustiado, angustiada, inquieto, preocupado, mas o Senhor hoje Ele está te dando vitória. Por quê? Porque você vai abrir o teu coração mais e mais e mais para receber todos os tesouros da sabedoria e da ciência que estão em Cristo Jesus. Porque você e eu vamos render as nossas vidas a Ele e dizer: Pai, seja feita a Tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Eu quero te honrar, não seguindo os meus caminhos, mas os teus caminhos, nem pretendendo fazer a minha vontade, mas a tua vontade, nem falando as minhas próprias palavras, mas as tuas palavras. Eu confesso para você que quando eu iniciei esse vídeo, eu não tinha noção clara ainda de tudo que eu iria falar. Sabe por quê? Porque a minha oração foi essa: Pai, eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu comecei aqui com um leve conceito, uma leve ideia para onde essa palavra iria. Sempre tenho feito os vídeos assim, para que essa palavra possa tocar o teu coração e transformar você e o curso da tua história, porque é isso que eu desejo para você e é isso que eu creio que o Senhor quer para você, que os pensamentos dele, que são pensamentos de paz, se estabeleçam na sua vida, que os planos dele, que são planos de te fazer prosperar, se cumpram na tua vida, que todos os mistérios, toda a riqueza, todos os tesouros da sabedoria e da ciência possam ser derramados sobre você através de Cristo Jesus, que você não pense mais no cristianismo como religião, mas como um relacionamento entre filhos e o Pai. Deus Pai que te ama, Deus Pai que sonhou com você, que estabeleceu um plano, um projeto, um propósito maravilhoso para a tua vida. Então, quando esse vídeo chegar a você, eu convido você a se render, eu convido você a abrir o teu coração, eu convido você a fazer essa oração que eu vou fazer agora aqui com você, entregando a sua vida para Ele, para que Ele possa mudar o curso da sua história. Ore assim comigo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero me render a Ti, entregando a minha vida ao Teu Filho Jesus Cristo, para que Ele possa estabelecer o reino dentro de mim, perdoar os meus pecados, me lavar de toda a minha imundície, me purificar de toda a minha podridão, estabelecer o Teu reino dentro de mim, mudar as minhas vestes, derramar óleo sobre a minha cabeça, colocar palavras que são suas na minha boca, assim eu oro e clamo, para que o Senhor possa fazer algo novo, despejar, derramar sobre você o Espírito Santo, para que Ele possa fazer morada em você, para que você possa compreender e entender os tesouros da sabedoria e da ciência,
que estão em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por essa vida preciosa. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, talvez você desanimou por qualquer motivo. Não, renda-se a Ele hoje, porque Ele quer colocar você no prumo da vontade dEle, no centro da vontade dEle, que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, tudo isso seja retirado por essa palavra. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você. Ele vai pavimentar a estrada da vontade dEle sobre as nossas vidas, para que nós possamos chegar ao nosso destino profético. Assim eu oro e te abençoo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Comente. Se você quiser entrar em contato comigo através aqui do chat, mande mensagem, e que Deus possa abençoar muito a sua vida, que essa palavra possa fazer muito sentido para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.